Graça e paz, aqui eu sou o pastor Márcio, professor de Introdução à Teologia Sistemática do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Nós estamos aqui em mais uma aula, videoaula ao vivo aqui no Facebook, aberto para todos aqueles que quiserem participar, mas também especificamente para os nossos alunos do curso. É um caminho que nós utilizamos para facilitar o entendimento da matéria, dando aula através do Facebook. Eles têm a apostila, tem o fórum, tem algumas coisas que é só para os alunos do Instituto. E aí está um incentivo para você que está nos assistindo, também possa fazer parte do Instituto Bíblico Graça Irresistível. O assunto que nós vamos trabalhar aqui é sobre os períodos da teologia dentro da história da igreja, como que a teologia vem sendo desenvolvida ao longo dos períodos da história da igreja. Isso é uma maneira da gente poder enxergar como que Deus providencialmente vem cuidando do seu povo para que nós possamos ter conhecimento da palavra. A teologia ela é um desenvolvimento constante e nesse sentido é importante que nós olhemos para a história com essa perspectiva. Então, para aqueles que são os nossos alunos aí do Instituto, estão com a apostila, a página é a página 42. Nós vimos num primeiro momento, que foi o primeiro período, que é o chamado período da patrística, quando aqueles que caminharam com os apóstolos, viveram algum tempo depois, e outros que seguiram ainda até o ano 300 a 400, onde a teologia começou a ser desenvolvida. Então, a patrística, ela inicia de uma forma muito tímida, com alguns poucos desenvolvimentos, e no período da patrística, o teólogo de maior destaque é Agostinho, e a igreja, só recapitulando um pouco para os alunos, a igreja ela vai ter um período de maior desenvolvimento na patrística, no período em que o cristianismo se torna a religião do império. Constantino vai tornar o cristianismo a religião do império, então a igreja deixa de ser perseguida e ela então tem agora condições, um período de paz, de desenvolver a teologia. Período de paz, digo, em relação às perseguições, mas ela continua enfrentando as heresias, enfrentando as oposições contra a fé. Na verdade, essas oposições é que vão provocar os homens de Deus a desenvolver boa teologia. Mas agora a gente vai chegar no segundo período aí da página 42, que é a Idade Média. A Idade Média vai do ano 500 a 1500, é o período aí. Lógico que existem discussões sobre esse período, mas é comumente reconhecido que o período é do ano 500 ao ano 1500 depois de Cristo. É um período cheio de mudanças no Império Romano. Isso é importante porque já está terminando o Império Romano e aí está tendo muitas divisões dentro do Império. É um momento em que o início da Idade Média, que pode ser também tido como o ano 400, vai ter invasão dos bárbaros, dominando bastante aí boa parte do Império. Isso naturalmente vai influenciar o cristianismo, que era a religião oficial do Império, vai mudar bastante questões culturais dentro do Império Romano. Roma já teria passado nesse período da Idade Média também por algumas invasões, sendo saqueadas por 2 vezes. Há um outro fato importante também nesse período da Idade Média, em termos de contexto, para que você entenda em que contexto a teologia é desenvolvida, que é justamente o surgimento do islamismo. Aí no ano 700, 711, vai surgir aí, um pouco antes, vai surgir o islamismo, e ele vai crescer bastante no Oriente no ano 700, vai crescer bastante, vai se expandir pelo Oriente, pela África, e isso vai trazer algumas mudanças dentro do cristianismo, algumas novas provocações teológicas,
dentro desse cenário aí. Também outro fator importante dentro do contexto da Idade Média, da teologia na Idade Média, é a rivalidade entre o lado ocidental do Império Romano e o lado oriental. Por exemplo, no lado ocidental, a capital continua sendo Roma. No lado oriental, a capital é Constantinopla, uma cidade construída em homenagem a Constantino. E aí, o lado oriental fica Constantinopla. Quando o cristianismo ali ela é a religião do império, com essa divisão começa a ter uma disputa entre o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla. Qual bispo seria o mais importante para o cristianismo? O bispo de Roma, da antiga capital do império, ou de Constantinopla? E aí muitas coisas vão acontecer, essa disputa vai se acirrar, até que chega um momento em que o cristianismo é dividido dentro do império, tanto quanto o próprio império era dividido. Porque aí então surge a Igreja Católica Romana, porque é do lado ocidental, tendo a capital romana, e o bispo de Roma se torna papa, se torna o pai do cristianismo. Então surge o catolicismo romano nesse momento, e surge, há outras divisões, mas as duas principais divisões são essas. No lado oriental tem o bispo de Constantinopla, que é chamado de patriarca. E aí vai surgir a Igreja Católica Ortodoxa, que até hoje existe, que é a principal divisão do cristianismo desse período para cá. Então é nesse contexto que surge a Igreja Católica Romana, dentro desse período da Idade Média, aí, um pouco antes do início da Idade Média começar, já tinha acontecido essa divisão. É nesse cenário todo de rivalidade, de islamismo, de bárbaros, do cristianismo dividido, é que a teologia, no período da Idade Média, é desenvolvida. Outra coisa importante também que eu preciso esclarecer é que o nome Idade Média, Idade das Trevas, é um nome que foi dado pelos renascentistas. Porque a renascença vai surgir também durante a Idade Média, no século 13, 14, começa a renascença, que é justamente uma linha filosófica de ateus, que vão colocar o homem como sendo a medida de todas as coisas. E aí os renascentistas vão chamar o período da Idade Média de Idade das Trevas, a Idade da Ignorância. Por quê? Porque a Renascença considera, porque eram de ateus, considera um pensamento da Idade Média, com base na existência de Deus, uma coisa obscura, ignorante, como fruto de uma religiosidade antiga e não de uma evolução do homem. Para eles, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento iluminador, que depois vai dar origem ao iluminismo, é o homem no centro e não Deus. Então, na verdade, eles vão classificar a Idade Média, que nós chamamos de Idade das Trevas, por causa que eles consideram como sendo um período de extrema ignorância, justamente porque Deus seria o centro desse pensamento e não o homem. É lógico que na Idade Média houve, de fato, uma grande ignorância. Dr. Ernest Steinmeier, ele fala que a Idade Média, pretensamente, Deus era o centro. Ou seja, havia uma pretensão de que Deus fosse o centro, mas Deus não era o centro. Porque a Igreja Romana, ela obscureceu o entendimento teológico. Mas existe uma outra questão que é importante a gente observar, é que também não podemos dizer que por causa dessa ignorância católica romana nesse período aí, como eu já expliquei, e houve muitas coisas contrárias ao Evangelho, a igreja se apostatou do Evangelho nesse período, não significa que dentro do catolicismo romano não tinha crentes. Não quer dizer que não tinha crentes, que não tinha teólogos, homens de Deus. Certamente tinha, e eu vou mostrar alguns deles. Sempre Deus preservou no meio da sua igreja pessoas crentes, pessoas fiéis, como sempre foi no Antigo Testamento e sempre foi na história da igreja.
Há momentos em que a igreja parece que está completamente perdida em heresias, mas ainda Deus preserva alguns que não se dobram a Baal. E isso aconteceu no período da Idade Média. Na Idade Média também tem algo que é chamado de escolasticismo. O escolasticismo vai fazer parte desse período da Idade Média que vai abranger de 1200 a 1500. E aí está uma coisa bem importante entender um pouco sobre o escolasticismo. Porque esse período aí é um período em que teólogos começam a interpretar a teologia com a filosofia de Aristóteles. E nesse processo de interpretar a teologia com a filosofia de Aristóteles, algumas coisas são boas porque há uma ênfase na razão e na fé, tenta unir fé e razão, e isso é bom no sentido teológico, porque começa a se desenvolver muita teologia nesse processo todo. Há muitas contradições da fé que os escolásticos tentam resolver com discussões racionais, e que isso contribui, nós temos herança disso até hoje. A visão deles da razão, da lógica, vai contribuir muito para a teologia sistemática, porque você vai perceber que na teologia sistemática o uso da lógica é muito grande, mas, por outro lado, também muitas tolices foram desenvolvidas nesse processo. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, que estudou com escolásticos, ele diz assim que havia discussões tão tolas, como esta que eu vou dizer agora, na apostila eu coloco. Deus poderia ter se tornado um pepino ao invés de um homem? Essa é uma discussão que os escolásticos tinham. Será que Deus, na sua soberania, ao invés de ter se encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, ter encarnado, poderia ter se tornado um pepino? É lógico que a gente olha isso aí hoje, é ridículo uma coisa, e não deixa de ser. E até engraçada, mas era uma discussão séria. Quantos demônios caberiam na cabeça de um alfinete? Coisas assim. Então havia discussões tolas, sem propósito nenhum, como essa de se Deus poderia ser um pepino ou um homem, ao invés de ser homem, na pessoa de Cristo. Como também havia discussões boas, havia discussões lógicas, havia discussões que contribuíram para o desenvolvimento da teologia. O que é o problema nisso tudo? O problema é quando os teólogos começam a usar, eu já falei isso aqui antes, no vídeo anterior, quando os teólogos começam a usar como óculos de interpretação da realidade a filosofia. Ao invés de usar a escritura para interpretar a filosofia. A filosofia, em todos os tempos, ela tem momentos de verdade. Há declarações verdadeiras, como eu já citei no vídeo anterior, de Paulo em Atenas, quando ele cita momentos de verdade na filosofia grega. Agora, o que Paulo não faz lá em Atenas, em Atos 17, é interpretar o evangelho com a filosofia grega. Agora, os escolásticos, eles usaram muito da filosofia grega, principalmente de Aristóteles, para interpretar a teologia ou para construir o conhecimento teológico. E aí eu vejo que alguns teólogos bíblicos, como eu disse nos primeiros vídeos sobre teologia bíblica e teologia sistemática, por que alguns teólogos bíblicos eles questionam ou não gostam de teologia sistemática. E eu tentei mostrar que as duas caminham juntas, elas devem caminhar de forma harmoniosa. Mas uma das críticas dos teólogos bíblicos, que eu concordo com eles, é que a sistemática tende, por causa dessa origem mais recente com o escolasticismo, de confiar demais na construção com a lógica humana, e não muito naquilo que o texto bíblico está dizendo. É lógico que o que o texto bíblico diz tem todo o sentido lógico. Paulo usou muito da lógica para argumentar. Mas você não pode usar a lógica, simplesmente a retórica, a lógica, para poder interpretar a filosofia e a escritura.
mas é a Escritura interpretando e mostrando o caminho. Então essa é uma dificuldade que existe, infelizmente. E algumas argumentações da teologia sistemática, elas não podem ser tomadas como dogmáticas, como algo certo sem discussão. Porque a sistemática é um perigo. Eu estou dando a você algumas noções de perigo quando você lê, mesmo teologia sistemática de bons reformados. Tentar responder o que a Bíblia não responde. Ou tentar explicar o que a Bíblia não explica. Tentar ir além do que o texto bíblico diz. Aí você precisa ter uma mente de teologia bíblica. De entender que você só vai até onde a teologia, até onde a Escritura vai. Você não pode ir além do que a Escritura vai. E aí, por causa que a sistemática trabalha muito dentro dessa perspectiva de construção lógica das coisas, a mente humana ela tende a querer ir além daquilo que o texto bíblico apresenta. E aqui no curso que eu quero dar a vocês, e outros módulos que virão dentro dos temas da teologia sistemática, espero que você continue fazendo, a gente sempre vai pautar pela Escritura, só até onde a Escritura diz que deve ir. Aí, diante desse contexto todo que eu mencionei para você, das mudanças, né, do império, do islamismo, dos bárbaros, do escolasticismo e tudo isso, aí vou apresentar para você, a partir da página 43, alguns teólogos, dentre tantos, mas alguns teólogos que Deus usou nesse período da Idade Média para desenvolvimento da teologia. Então, se você tinha a ideia de que na Idade Média a teologia não foi desenvolvida, isso você tem que desconstruir. Outra coisa, também se você tinha a ideia que na teologia católica romana não tem nenhuma verdade, também é mentira. Por quê? Porque dentro do catolicismo, na Idade Média, houve teólogos crentes e que eles desenvolveram boa teologia. Lógico, toda teologia tem seus erros, porque nenhum teólogo é inspirado. Mas você tem que entender que Deus, na sua providência, não abandonou a igreja durante o período da Idade Média, no sentido de permitir que a igreja não desenvolvesse nada e que não tivesse nada de bom para que a gente pudesse aprender nesse período. Isso é uma arrogância protestante que não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a teologia e com os fatos. Então, diante disso, vamos ver aqui alguns desses teólogos desse período da Idade Média. Na intenção minha aqui não é trazer biografia de nenhum deles, apenas informar e mostrar o que eles mais produziram em termos de teologia, porque esse é o foco da nossa aula. O primeiro é João de Damasco, ele viveu no ano 750. Ele escreveu uma exposição acurada da fé ortodoxa. Então, João de Damasco, ele já escreveu em 750 uma exposição acurada da fé. E aí ele dividiu esse em 4 livros, olha só, na Idade Média, 4 livros. O primeiro livro seria sobre Deus e a Trindade, então seria sobre a Trindade, o ser de Deus. O segundo livro que ele escreveu, a criação e a natureza do homem. Terceiro livro, Cristo e a sua encarnação, morte e descida ao Hades. E o quarto livro foi a ressurreição e reinado de Cristo. Olha, o que ele escreveu, já existia a Igreja Católica Romana, o que ele escreveu aqui é teologia boa. E que certamente Calvino, Martim Lutero e outros reformados utilizaram como consulta para poder desenvolver a própria teologia. O que Calvino, Martim Lutero, Martin Bucer, Zwingli e outros teólogos importantes dentro da Reforma, eles não desenvolveram uma teologia do zero. Eles consultaram a patrística, o período dos pais da igreja, e da Idade Média. E João de Damasco, sem dúvida alguma, deve ter sido consultado por eles, porque ele escreveu 4 livros de teologia, e bons livros, dentro daquele contexto. Anselmo é outro também, ele viveu em 1033 a 1109, ele era arcebispo de Cantuária, e escreveu a seguinte obra teológica. Ele escreveu da crença à Trindade e da encarnação do Verbo. Então, escreveu sobre
a Trindade sobre a encarnação de Cristo. E o outro que ele escreveu foi Porque Deus Homem. Essa forma dele escrever, tratando da Trindade, da encarnação de Cristo, porque Deus se tornou homem, isso é porque havia ataques heréticos contra essas verdades. Como eu já disse no vídeo anterior, esses teólogos desenvolviam temas com base também para dar resposta às críticas e às heresias. Era também não só teologia, mas apologia à boa teologia. Por exemplo, hoje nós temos quais são os ataques que nós temos sofrido em relação à nossa fé? Com a teologia da prosperidade, o homem tornou-se o centro e a razão de todas as coisas. E qual tem sido a teologia mais desenvolvida nesse processo aí? É a soberania de Deus, a glória de Deus. Tem sido enfatizado pelos teólogos modernos isso como uma resposta aos ataques da teologia da prosperidade. Então, em cada época, ocorreram ataques que provocaram nos teólogos desenvolvimento acerca de algum ponto teológico. Anselmo também escreveu um argumento sobre predestinação, seguindo Agostinho. Então, a predestinação também foi desenvolvida por Anselmo, seguindo as argumentações de Agostinho. Agostinho de qual período? Da patrística, é o período anterior ao de Anselmo, já tratava disso. Outro que é importante também nesse período da Idade Média é Pedro Lombardo. Ele viveu em 1160. Ele escreveu 4 livros de sentenças ou pensamentos ou máximas que ele escreveu. A primeira obra seria considerada aí de Pedro Lombardo, seria a primeira obra de sistemática dentro do modelo atual, próximo do que nós temos hoje. Pedro Lombardo, ele contribuiu com as suas próprias ideias teológicas e por 3 séculos foi o manual por excelência de estudos teológicos. Veja a importância de Pedro Lombardo. Ele escreveu e por 3 séculos a sua teologia sistemática foi um manual teológico. Se hoje nós lemos, vemos bastante o Berkoff, que é bastante lido por aqueles que estão começando a ler sistemática. Pedro Lombardo foi alguém de muito mais influência no seu contexto da Idade Média, uma época em que não havia imprensa ainda, porque a imprensa vai ser inventada no século XVI, Gutenberg. Então, ainda com todas essas dificuldades, foi alguém que Deus usou para influenciar teologicamente por 3 séculos. E seus 4 livros de sentença versavam sobre, primeiro assunto, Deus, segundo assunto, as criaturas, terceiro assunto, encarnação e redenção, e o quarto, os sacramentos e as últimas coisas. E o último, aí na página 44, que eu destaco, na Idade Média, é Tomás de Aquino. Esse certamente você já ouviu falar, porque é um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Ele viveu entre 1225 a 1274. Tomás de Aquino, ele foi, sem dúvida alguma, um grande teólogo. E ele fez uma síntese, um resumo da da filosofia de Aristóteles com a teologia de Agostinho. Observe, então, que ele une teologia com filosofia. Filosofia de Aristóteles com a teologia de Agostinho. Isso é um perigo muito grande, como eu já expliquei anteriormente. Mas não tirando o mérito de Tomás de Aquino de desenvolver teologia. Ele escreveu 3 livros. O primeiro livro é Deus e Suas Obras. O segundo livro, O Homem como Imagem de Deus. Terceiro livro, Cristo e os Meios de Graça. No total, dá 22 volumes traduzidos. É muita coisa, hein? Ele escreveu muito, 22 volumes tratando desses assuntos aí. Então você observa que houve grandes teólogos no período da Idade Média que produziram muito no seu tempo e que continuou sendo utilizado a produção desses livros para outros tempos e até hoje serve para nós. Nós temos que entender que, embora a gente tenha um fruto de desenvolvimento desses períodos da patrística,
e da Idade Média, isso não quer dizer que eles não sejam usados por nós. Por exemplo, o Dr. Heber Júnior, ele tem formação, doutorado em teologia histórica. E é justamente estudar sobre a patrística, a Idade Média, esse teólogo na fonte. E ele tem um grande conhecimento desta área, além de outras que ele também faz com excelência, mas a formação dele maior é esta. E ele conhece profundamente esses teólogos, e a produção que eles puderam deixar para a igreja é de grande utilidade para nós. Isso é uma maneira também para a gente sempre nos humilhar diante de Deus, no sentido de ver como Deus usou esses homens, e o que nós temos hoje é fruto de tudo isso que foi construído por esses homens que Deus utilizou aí. Então esse é o período que nós terminamos aqui, da Idade Média. Não sei se consegui ser claro para os irmãos, eu só quis dar uma panorâmica desse período aí. O próximo período é o período da Reforma, e espero que você tenha aprendido a importância de entender um pouquinho da Idade Média, compreender o valor que esse período tem. A gente vai dar um pequeno intervalo de 5 minutos e nós vamos voltar para o período da Reforma. Então eu gostaria que você não saísse daí, continue aí ligado, daqui a pouquinho a gente retorna.